Muito boa tarde, prezado telespectador. Eu me chamo Thiago Zilli e a partir de agora você está ao vivo comigo no Expresso Meio-Dia, onde as principais atualizações da manhã são repassadas para você de maneira expressa, como aquele cafezinho que se toma depois do almoço. Nesse momento, em Nova Prata, fazem 21 graus, o trânsito é praticamente simples na Avenida Placidina de Araújo, a rua asfaltada aqui de Nova Prata, sede dos estúdios da Conecta Mais TV. Nós estamos disponíveis pelo canal 8 da DIL TV, também no YouTube, no Facebook e na nossa homepage. E o nosso giro de atualizações começa hoje pela notícia do portal CNN, porque amanhã começou tensa, pelo menos nos mercados financeiros. O dólar atinge o nível mais alto desde o mês de maio, a Ibovespa despenca e hoje também temos as notas do Copom, que serão destacadas aí com recuos ou acréscimos na taxa de juros. O clima de incerteza nos mercados globais por dois fatores. O primeiro, as eleições presidenciais norte-americanas e o segundo, a segunda onda do coronavírus na Europa e nos Estados Unidos. Isso preocupa os investidores e faz com que haja um recuo das ações de mercado e uma busca pela moeda americana. O dólar chegou a ser negociado a R$ 5,79, voltando ao patamar dos meses de maio, onde a pandemia atingiu o seu maior ápice. A máxima acelerada chegou até a casa dos 5,88 e nesse momento ele acabou recuando após intervenção do Banco Central, que colocou à venda mais de US$ 1 bilhão em moeda, oferecendo aí uma oferta para os mercados, diminuindo a escassez e fazendo com que a moeda caísse. Às 11h30 da manhã, o dólar estava cotado a R$ 5,738. As incertezas do momento e os termômetros do mercado trazem aí um índice de como nós estamos nesse dia 28 de outubro. O risco da segunda onda de um coronavírus e também as eleições norte-americanas provocam um dia conturbado no mercado financeiro. E por experiência de trabalhar no noticiário durante todo esse ano de 2020, a gente chama atenção para os números do mercado, porque eles apontam inicialmente aquilo que acontece depois. Foi assim na primeira onda que nós tivemos do coronavírus entre os meses de março e abril, onde as grandes paralisações, lockdowns e outras questões ocorreram. Quem antes avisou sobre isso foram os números do mercado financeiro. Então, fiquemos atentos a essa situação. Passando para informações sobre as eleições brasileiras pelo portal G1, o Tribunal Superior Eleitoral aprova o envio de tropas federais a 345 localidades em 7 estados. Os militares das Forças Armadas vão atuar em áreas específicas, no Acre, no Amapá, no Maranhão, no Mato Grosso do Sul, no Pará, no Rio Grande do Norte e no Tocantins. O pedido foi feito pelos tribunais regionais eleitorais. O primeiro turno está marcado para 15 de novembro e a função dos militares é garantir a segurança durante a votação e principalmente na apuração dos votos. Os pedidos de reforço foram feitos pelos tribunais desses estados após incidências de situações indesejáveis e a previsão de conflitos para essas áreas. Então, tropas federais garantindo a segurança nessas localidades. E seguindo pelas informações da política atualizadas nessa manhã pelo portal G1, a direção da Câmara dos Deputados decide por unanimidade enviar o caso da deputada Flor de Lis para o Conselho de Ética. O Conselho de Ética vai funcionar não estava funcionando em razão da pandemia e não há data para a retomada. A deputada e cantora gospel é ré na justiça, acusada de ser a mandante do assassinato do seu marido. Ela nega e agora o processo segue para ser definido, isso quanto ao cargo dela como deputada federal no Conselho de Ética da Câmara. Informações pelo portal Estúdio FM. Uma candidata a vereadora foi presa em flagrante em Santa Catarina
com 3 milhões de reais em dinheiro vivo. Isso aconteceu em Itajaí, Santa Catarina, e a moeda estava aí, foi levada para a delegacia de Balneário Pissarras. De acordo com a Polícia Civil, a operação de combate ao narcotráfico e lavagem de dinheiro foi deflagrada na manhã de ontem. A prisão é resultado de 9 meses de investigação realizadas pelo delegado Rodrigo Andrade e a investigadora Tatiana Correia. A suspeita, conforme informou a Polícia Civil, é que ele usava o dinheiro na campanha de eleição e até o momento a identidade não foi divulgada. Os dados cumprem aí 2 mandados de prisão temporária e 19 mandados de busca e apreensão, e foram bloqueados mais de 14 milhões de patrimônio em uma organização criminosa. Um dos suspeitos está foragido e até o momento aproximadamente 17 milhões de reais foram apreendidos entre imóveis e casas de luxo e valores também em espécie. Então, o combate ao narcotráfico acabou prendendo uma candidata a vereadora que, de acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, tinha envolvimento com o narcotráfico. Informações do portal R7 dão conta que um estudo em um hospital demonstra que 80% dos pacientes internados por conta da Covid-19 tinham deficiência de vitamina D. Os autores da pesquisa, realizada na Espanha, alertam que conseguiram demonstrar uma associação entre a presença da vitamina D e a Covid-19, mas que não há causalidade nessa situação. Então, o importante é manter os níveis de vitamina D elevados, pegando um sol. Ele brilha forte lá fora e nós estamos autorizados a sair para a rua. Então, quem sabe um banho de sol no final de semana, Douglas, não? Douglas vai pensar na situação. E seguindo com as informações agora da coluna de Giane Guerra, do portal Gaúcha ZH, a informação é que os aposentados e pensionistas do INSS não devem contar com o 14º salário. E o 13º já foi antecipado e pago na metade deste ano. Então, informação para os aposentados que não teremos um novo depósito na sequência. E quem reapareceu no cenário das notícias nacionais pelo portal CNN foi Sérgio Moro, isso mesmo. Ele disse em entrevista que ele era o único no governo a falar sobre prisão em segunda instância. Ele deu aí as declarações em uma audiência da Comissão da Câmara dos Deputados que discute sistemas judiciais, recursos e prisão. E ele falou que sempre foi um grande defensor da execução da pena antes da sentença penal transitada em julgado, contrariando a própria Constituição da República. Mas, pois bem, Sérgio Moro, durante o seu período como juiz, acabou contrariando o Código de Processo Penal. Enfim, situações que ocorrem no Brasil. E ele anda bastante sumido ultimamente também. Falando também de política, pelo portal CNN, a decisão de obrigatoriedade sobre a vacinação ou não caberá ao STF, diz Rodrigo Maia. A grande polêmica e bola da vez agora das discussões entre os poderes, depois de um certo tempo acalmado, os chefes de executivo, legislativo e judiciário da União entram em conflito agora para saber se a vacina é obrigatória ou não e se a justiça pode obrigar alguém a se vacinar. Anotem na lista, queridos brasileiros, que essa é a próxima polêmica da vez no Brasil. Informação sobre o incêndio no Hospital de Bom Sucesso no dia de ontem. O portal CNN informa que 3 pacientes acabaram vindo a óbito por conta das consequências desse incêndio. Muitos apontamentos na mídia recorrem aí sobre situação de descaso e até mesmo negligência, porque o incêndio começa a partir da fiação elétrica do hospital e o que acabou acontecendo, vitimando aí 3 dos pacientes. Informação de hoje de manhã, pelo portal Estúdio FM, o governo brasileiro autoriza a Petrobras a importar gás da Bolívia. O Ministério de Minas e Energia autorizou a petroleira brasileira a exercer a importação de gás natural da Bolívia em volume total de até 10 milhões de metros cúbicos por dia. A autorização vale até o final do ano de 2020 e foi publicado no Diário Oficial da União. De acordo com o Ministério, o gás a ser importado terá como mercado potencial o atendimento à demanda das usinas termoelétricas e do transporte através do gasoduto Brasil-Bolívia. O local de entrega será na fronteira entre os dois países, na cidade de Corumbá, no Mato Grosso. E informação que também trazemos pelo portal CNN, o iFood
exclui usuária apontada como autora do crime de racismo em Goiânia. Explicamos para você. Em um aplicativo de pedido de comida muito conhecido chamado iFood, aconteceu em Goiânia no último domingo, quando um entregador de 39 anos foi proibido de entrar no condomínio residencial após ser insultado pela cliente. Isso é, ele foi entregar a comida e vamos reproduzir o texto ipsis literi para você. 23h45. Bem, eu não vou reproduzir porque eu me recuso a ler esse tipo de situação, mas o caso é que ela, pelo aplicativo, ofendeu com ofensas de cunho racial o entregador e proibiu de entrar no condomínio. A senhora será aí denunciada pelo artigo 11 da Lei do Crime Racial e teve sua conta excluída do iFood. As pessoas perdem a noção da realidade muitas vezes, e esse tipo de caso estampa os transtornos da modernidade pandêmica. E notícia que agora trazemos dos marcos internacionais de atualização: ar polar a caminho do sul do Brasil já chegou na Argentina e trouxe neve à região de Bariloche. A informação é de que ele vem avançando e podemos ter aí nos próximos dias essa massa de ar frio ingressando no Rio Grande do Sul entre quinta e sexta-feira, fazendo com que as temperaturas caem. E a influência do fenômeno Laninha há uma maior propensão do ingresso das massas de ar frio tardias, favorecendo temperaturas baixas. Quem tem a vovó em casa vai lembrar que uma lenda que nós temos aqui na Serra Gaúcha é que até finados, feriadão de finados, próxima segunda-feira, ainda pode fazer frio e geada. Tá aí, a massa de ar frio vinda da Argentina, que pode tornar os campos de cima da serra brancos nesse feriadão. Porém, lenda ou não, o fato é que temos esse fenômeno acontecendo. Outra notícia internacional que pega a internet de surpresa no dia de ontem é que a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, está testando uma nova tecnologia para futuras viagens à Lua e a Marte. Isso porque os cientistas da NASA estão desenvolvendo um motor iônico a partir da fusão nuclear para levar mais longe e mais rápido as naves que irão nas futuras missões espaciais. Esses motores podem chegar até no espaço, no vácuo espacial, a uma velocidade, Douglas, de 320 mil quilômetros por hora. E é um motor elétrico, né? Muito melhor do que os atuais que queimam combustível. A tecnologia é chamada de Power and Propulsion Element, ou PPE na sigla, e vai usar aí tecnologia nuclear para fazer com que o homem vá mais longe no seu destino espacial. Informação também que traz da Rússia, que também passa por uma segunda onda da Covid-19 e as incertezas em torno da vacina Sputnik 5. De acordo com autoridades russas, foi pedido homologação para que a OMS chancelasse a vacina como, vamos dizer assim, boa para ser usada. Não há maiores informações sobre isso, mas os russos noticiam que já tem 2 vacinas prontas para a Covid-19. E informação da parte de variedades e cultura, vem aí o filme Borat 2, que fez muito sucesso no começo dos anos 2000, mas deixou as autoridades do Cazaquistão muito inconformadas naquela época. O filme chegou a ser proibido. Isso porque o ator que encara o personagem, Sacha Baron Cohen, ficou aí conhecido por satirizar o país. Agora, o limão virou uma limonada e as autoridades do Cazaquistão gostaram da ideia e estão usando o personagem como um chamarisco para o turismo no país do Sudoeste Asiático, ex-República Soviética. E uma última informação internacional para você vem direto do país de Nicolás Maduro. A Venezuela diz que tem um remédio que inibe 100% a Covid-19 e busca a certificação na Organização Mundial da Saúde. Bem, pairem as questões das notícias, a OMS não tem comida para dar à sua população, quiçá desenvolvimento de remédios, mas estamos em 2020, duvidar é uma questão que não nos cabe nesse momento. E antes de encerrar esse bloco, nós temos uma matéria especial, gravada no Pequeno Grande Pago, André da Rocha, que está cheio de pontos turísticos, e nessa reportagem, o sítio Entre Rios, onde você pode contemplar a natureza e fazer trilhas
pela parte campeira da cidade. Então, fica agora com o sítio Entre Rios e André da Rocha. Eu retorno no próximo bloco com o Expresso Meio-Dia. O município de André da Rocha, assim como diversos outros da nossa região, traz para você diversos pontos turísticos. E com a chegada do calor, pensamos em você, nosso telespectador, para te proporcionar experiências de contato com a natureza. Hoje, nesta reportagem, vamos te apresentar o sítio Entre Rios e contar um pouco mais sobre a história deste local. A gente adquiriu essa propriedade já faz em torno de 20 anos. E o sítio Entre Rios, o nome Entre Rios, foi o meu marido que resolveu colocar este nome, né, como sítio Entre Rios, visto que toda a nossa propriedade ela é cercada com rios, né? Então tem 2 rios que cercam a propriedade. O rio Chimarrão, que é o primeiro rio, aqui quando vocês chegaram, né, na ponte, e depois o rio que realmente dá a parte daquilo que a gente vai oferecer para os turistas, que é o Rio do Posto, onde tem a cascata da gruta. Então, daí foi denominado, né, o sítio como sendo o sítio Entre Rios. É bem diferente do que o pessoal está acostumado nos outros locais, assim, é um ambiente bem sofisticado, como Gramado, Canela, né? Aqui é diferente, é bem mais simples, é só contato com a natureza, no caso, o campo, a natureza, a água, a gente vai atravessar o rio para fazer o passeio, cascata, e o contato realmente com a natureza, é um ambiente assim de mais calma, de mais paz, de mais tranquilidade, realmente para tirar, no caso, o cansaço, o estresse do dia a dia da cidade, né, para as pessoas que vêm cansadas durante a semana, né, com o corre-corre do dia a dia. Aqui seria um ambiente mais assim, mais relaxante, né, que as pessoas poderiam assim descansar, né, e aliviar um pouco a mente, né, do cansaço diário que as pessoas têm na cidade. A gente sempre pensou, né, com o passar do tempo, a gente conseguir fazer alguma coisa que o pessoal acha o local bonito. Então, a gente sempre estava pensando em tentar achar uma maneira que as pessoas pudessem vir aqui, mas de uma maneira organizada, aonde continue sendo preservado o que está aqui, que as pessoas não deixem lixo no caminho, que muitas propriedades o pessoal invade, e de uma forma organizada. Então a gente pensou em receber esse pessoal, né, quem quiser vir, e a gente começou então a se preparar, a gente fazendo um curso, né, um curso de turismo. É desde o ano passado que a gente está fazendo um curso de turismo, junto com o Senar, né, com o apoio da Prefeitura Municipal de André da Rocha e o Sindicato dos Trabalhadores de André da Rocha, que está patrocinando o curso para nós. Então, tem várias pessoas fazendo, e no decorrer do curso, então, a gente preparou um roteiro, né? Um roteiro turístico, que a gente já fez algumas experiências, né? De visitar as propriedades e com outras pessoas também, para ver se dava certo. Então, esse roteiro turístico que a gente vai propor, né, para as pessoas que gostariam de fazer a visita, ele seria, primeiro, seriam recepcionados com café
diferente, não é um café colonial e sim um café campeiro, né? Que é típico mais aqui do nosso município de André da Rocha, um café campeiro. Após seria feita a visita numa fazenda centenária, que seria um outro local que também tem várias coisas para mostrar, né? Coisas antigas. Após essa visita, seria servido um almoço, então, numa outra propriedade, na fazenda do Beto Jaques, que serviria o almoço, então, nessa fazenda. E após a fazenda, então, o pessoal viria aqui no sítio Entre Rios, pela parte da tarde, aonde a gente faz as trilhas, né? Visitaria a cascata. Após, seria servido um lanche, né, para as pessoas. E depois desse lanche, eles retornariam ali pelas 4 horas da tarde, 4 e pouco, até a Casa do Artesanato, ali na praça, em André da Rocha, que tem coisas lindíssimas lá, né, para que as mulheres e o pessoal faz, né, para oferecer para quem quiser levar como recordação de André da Rocha. E terminaria então o nosso passeio assim na igreja matriz, né, que é uma igreja de madeira ainda, né, que é uma das poucas que ainda tem em madeira, e que daí que terminaria ali com a parte, no caso, mais espiritual. Então seria mais ou menos assim. E para quem quisesse vir, no caso, só visitar o sítio Entre Rios, também a gente pode receber, não tem problema nenhum fora do roteiro, né? Então a gente tem a liberdade de receber as pessoas aqui. Então a gente pode receber tanto na parte da manhã, desde que seja com agendamento, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, com hora marcada, né? E daí eu faria, né, o passeio junto com as pessoas, explicaria toda a parte das trilhas, né, no meio do mato, né, e ficaria então essa parte então que ficaria com o sítio Entre Rios, né, a parte do passeio. Chegando na propriedade, a gente vai caminhando, né, até o primeiro destino, que seria o rio. A travessia do rio não tem ponte, a gente vai passar por dentro do rio, então as pessoas têm que vir com um calçado apropriado ou descalço, né? Que muitas das pessoas preferem então fazer essa parte descalço, né? Atravessa o rio descalço e depois do rio até a cascata, muitas das pessoas também vão descalças, né? Sem nada nos pés, para sentir realmente o contato com a natureza. Nesse passeio ele não é longo, é um passeio curto, não é de difícil acesso, né? A gente não vai ficar 1 hora caminhando, o passeio em si demora uns 15, 20 minutos, sabe? Eu vou explicando alguns detalhes da propriedade nesse passeio, o que tem, a parte nativa das árvores, algumas colocações de como que era a propriedade antigamente, o que era feito antigamente com a cascata que existia uma serraria lá onde a gente vai passar ali perto do rio, onde beneficiava várias famílias, né, na época. E essas famílias viviam, então, moravam, residiam ali. E hoje não tem mais nada, né? Só tem os restos, algumas coisas que ainda ficou do tempo dessas famílias. E depois o foco mesmo é a visita da cascata. A gente tem um bosque de xaxim antes de chegar na cascata, né? Muito bonito, xaxim muito antigos, centenários. E na cascata existe uma gruta, tem uma história que eu estou investigando ainda, né? Mas que há muito tempo, quando essas famílias residiam aí, o padre, inclusive, chegou a rezar missa nesta gruta lá na cascata. Então, seria mais ou menos essa parte aí que a gente vai oferecer, então, para as pessoas. O sítio Entre Rios fica localizado próximo no município de André da Rocha, próximo ao distrito de Chimarrão. Ele é muito fácil de localizar, porque quando ele fica localizado entre as duas pontes, então não tem como errar, né?
De Nova Prata a André da Rocha, já tem asfalto, então fica fácil, né, para as pessoas se deslocar. E aí após vai ter estrada de chão, que é em torno de uns 8 quilômetros de estrada de chão, então, até chegar aqui no sítio Entre Rios. E quem quiser fazer a visita para o sítio Entre Rios, a ligar, né, para agendar, só com agendamento. O telefone é 54, né, 99601-6807. Falar com Sueli, que eu é que vou fazer o agendamento, então, para as pessoas que quiserem, então, vir visitar o nosso sítio e desfrutar um pouquinho, então, das imagens e da beleza que a gente tem aqui. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Eleições 2020. Debate entre os candidatos de Fagundes Varela. Convidados: Dirceu Binda e Nelton Carlos Conte. Quarta-feira, 28 de outubro, às 21 horas, ao vivo. Apoio Bonamaker, Indústria e Comércio de Materiais para Polimento Limitada. Posto Dalla Libera, Bandeira Charrua, em Fagundes Varela. Conecta Mais TV, é muito nossa. Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. Muito boa tarde, retornamos para você com o Expresso Meio-Dia, ao vivo pela Conecta Mais TV, no canal 8 da Adil TV, também no YouTube, no Facebook e na homepage da Conecta Mais. E agora nós passamos para as notícias e atualizações recebidas nesta manhã a partir do estado e da nossa região. Começamos pela região metropolitana, isso porque a Polícia Civil, nessa manhã, deflagrou uma operação chamada Operação Cobrador contra a agiotagem na Grande Porto Alegre. Policiais da Delegacia de Repressão à Ação ao Crime Organizado de Canoas deram início nesta manhã à Operação Cobrador. 20 policiais na rua cumprindo mandados de busca e apreensão em Canoas, Porto Alegre, Cachoeirinha, Viamão e Gravataí. Conforme a Polícia Civil, ao longo das identificações, eles localizaram um esquema de empréstimos ilegais pelas redes sociais.
Os empréstimos de R$1.000 até R$10.000 eram liberados e após as vítimas passavam para os criminosos os seus dados. Os agentes descobriram durante os trabalhos que as vítimas tentaram quitar os empréstimos onde os criminosos colocavam juros abusivos e taxas tornando a dívida impagável. Isso, em tese, constitui o crime de agiotagem. E as extorsões começavam através de ameaças de morte e incêndio para que obtivessem o pagamento. Até o momento da operação, 2 pessoas foram presas e celulares e outros equipamentos eletrônicos também serão levados para a perícia. A informação é do portal O Repórter. E pela página do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, uma ação do GAECO Saúde, o Grupo de Ações Especiais de Combate ao Crime Organizado da área da saúde, do MP, com o apoio da Brigada Militar, fez uma operação para apurar a prática de preço abusivo e crimes cometidos contra o poder público. Isso acontece hoje de manhã na cidade de Uruguaiana. E as informações dão conta de que 6 mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Uruguaiana em endereços residenciais e comerciais de Canoas, Santa Maria e Uruguaiana também se tornaram alvos. O secretário municipal de Uruguaiana e uma diretora da prefeitura e 2 empresários são os investigados. A investigação foi feita pelo Núcleo de Saúde do Grupo de Ações ao Crime Organizado, em parceria com o Núcleo de Inteligência e com o Laboratório de Dados e Inovação, todos do Ministério Público do Rio Grande do Sul, utilizando ferramentas analíticas como a NFS Scan, e que apontaram uma distribuidora de insumos laboratoriais sediada em Canoas, que vendeu para a Prefeitura de Uruguaiana 1.283 galões de 5 litros de álcool gel pelo valor unitário de R$ 150, totalizando 192 mil entre os meses de março e julho. Comparando os preços de mercado, se identificou aí um sobrepreço acima de 80% do que era cobrado. Informação pela página da Estúdio FM, também mais uma operação policial onde é descoberta uma gráfica que fabricava dinheiro falso no litoral gaúcho. Isso mesmo. A Polícia Civil desmantelou um laboratório gráfico que falsificava notas de R$100 no litoral. A gráfica ficava na Costa do Sol, divisa entre Balneário Pinhal e Cidreira. Na ação, o homem foi preso em flagrante e notas falsas somando a quantia de mais de R$500 mil. A polícia monitorava os indivíduos que passavam as notas falsas no comércio da região e chegaram até o local, onde encontraram impressoras, tintas e outros insumos, além de notas já impressas. O indivíduo possui antecedentes por falsificação de moeda e estava foragido. Enfim, uma gráfica de dinheiro. Que fácil se fosse assim, né, Douglas? E seguindo com informações da região metropolitana, Marco Alba, o prefeito de Gravataí, anuncia o início das obras do Power Center do Zafari, na região. Será marcado aí os executivos do Grupo Zafari e o prefeito deram fim à espera de pelo menos 8 anos desde que a área de construção do Zafari, às margens da Dorival Oliveira, na Parada 61, começaram a ser desapropriadas e mapeadas para o início da obra. Parece que agora elas vão começar a acontecer. Pelo portal Estúdio FM, a informação é de que a Polícia Federal irá utilizar 16 drones para fiscalizar possíveis crimes eleitorais no Rio Grande do Sul. Ontem, todos foram aí notificados de que a Polícia Federal, responsável por garantir a segurança no pleito, utilizaria drones. 16 deles entrarão em operação no estado do Rio Grande do Sul. O principal objetivo é evitar os crimes de boca de urna, aglomeração e outras situações indesejáveis durante as eleições. E em Rosário do Sul, a informação que chega é que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga milionária que estava num caminhão. O motorista não estava habilitado e trazia ilegalmente produtos da fronteira com o Uruguai. Um grande carregamento de eletrônicos foi pego, isso na BR-290, em Rosário do Sul. A carga era transportada em uma carreta e vinha de Santana do Livramento, tinha como destino Porto Alegre.
O condutor de 50 anos foi preso pelo crime de descaminho e ele diz que transportaria a carga de Livramento para a capital. Uma grande quantidade de telefones celulares, notebooks e outros aparelhos de alto valor agregado foram apreendidos pelas equipes. Informação pelo portal Pioneiro: um agricultor de São Francisco de Paula já tem mais de 3.000 mudas de lúpulo plantada. Essa cultura tem crescido na Serra Gaúcha. Nós temos aqui em Nova Bassano uma plantação também, numa cervejaria muito conhecida, e o agricultor abandonou o emprego em uma multinacional e se dedicou ao plantio de lúpulo e à fabricação de cerveja. É dessa forma que Gustavo Sácaro Laurindo, ainda aí que trabalhava como auxiliar de consultoria comercial e franchising, passou aí para a agricultura do lúpulo e a produção da cerveja, fazendo o que gosta o Gustavo. E pela informação da tua rádio Cacique, agora uma série de notícias para a região de Passo Fundo, bastante escabrosas nessa manhã. A Brigada Militar intercepta criminosos, troca tiro com bandidos que fogem para a área rural de Caseiros. Isso ocorreu aí na madrugada desta terça-feira. A brigada, ao abordar um veículo 285 na BR-285 em Caseiros, os ocupantes começaram a atirar contra os policiais quando houve a ordem de descer do veículo. A polícia revidou, os bandidos abandonaram o veículo e entraram nas matas da região. E a BM realiza um cerco para apanhar esses bandidos. Informação também que vem de Passo Fundo pelo portal Estúdio: agricultores no interior de Passo Fundo são rendidos e assaltados em uma fazenda. Isso ocorreu na noite de ontem no interior da cidade. O caso é na localidade de Santa Gema. Por volta das 23 horas, pelo menos 4 criminosos armados chegaram à propriedade da família de Edemir Rosso, onde funcionava também uma agroindústria. Anunciaram um assalto, renderam membros da família e subtraíram os pertences. Os criminosos também levaram uma arma, munição, calibres e uma espingarda, e também uma caminhonete que era de propriedade da família. A brigada foi acionada e a Polícia Civil investiga os fatos. Agora também em Vacaria, um crime que choca a cidade ocorrida na noite de ontem. Um homem acabou assassinando o namorado da ex-mulher na cidade de Vacaria. O crime foi por motivo passional, por ciúmes, e foi cometido na tarde de ontem. Um homem de 52 anos foi atingido por vários tiros por volta das 18 horas no bairro São José. E o autor cometeu o crime por motivo passional e não aceitava o novo relacionamento da sua ex-mulher. O autor do crime fugiu do local e encontra-se foragido no momento. Informação para o portal Estúdio FM: um crime que também chocou Flores da Cunha na tarde de ontem. Um candidato a vereador que foi assassinado com tiros a queima-roupa. A Polícia Civil de Flores da Cunha prendeu o suspeito de ser o assassino, né? E as motivações teriam sido pessoais, não havia ligação com o pleito eleitoral. E segundo as apurações, esse crime foi cometido aí e o sujeito já se encontra preso para posterior averiguação. E uma informação aqui de Nova Prata, ocorrida nessa noite: um condutor de um veículo embriagado colidiu contra um poste no bairro Clivate e acabou passando pelo teste do bafômetro na noite de ontem. Passava das 8h30 e deu positivo. Com isso, ele foi aí conduzido para a delegacia após receber voz de prisão para os atendimentos, e a fiança foi paga e o condutor foi liberado após o registro policial, sem vítimas nesse acidente. Informações de Veranópolis pelo portal Estúdio: a Prefeitura divulga os projetos que serão apoiados pela Lei Aldir Blanc. Então, aí, referentes aos editais, os projetos da área cultural: 5 projetos receberão o valor de R$10 mil, 7 receberão R$5 mil e um projeto receberá o valor de R$2 mil, totalizando um repasse de R$87 mil destinados ao setor cultural. E uma última informação, também vem pelo portal Estúdio: a cidade de Veranópolis emitirá um decreto
permitindo o horário de funcionamento de bares e restaurantes que vão ter a hora limitada. E segundo informações, a restrição de funcionamento será entre as 23 horas e as 6 da manhã. Ou seja, nesse período, os locais considerados não essenciais devem permanecer fechados. O novo decreto limitando passará a ser assinado aí pelo prefeito Valdemar de Carli no dia de hoje. Então, as atividades poderão retomar, mas com horários limitados na cidade de Veranópolis. E encerrando esse bloco, nós temos uma matéria especial, já que hoje é dia do funcionário público. Não vamos deixar essa data passar em branco e você confere aí a reportagem que presta uma homenagem a essa classe essencial para a condução da nossa sociedade. Em outubro, comemoramos o Dia do Funcionário ou Servidor Público. E não poderíamos deixar essa data passar em branco. Então, essa reportagem é especial para você que trabalha ou já trabalhou nesse cargo. Boa tarde, meu nome é Leandro Rigo. Eu sou concursado na Prefeitura Municipal de Fagundes Varela no cargo de eletricista. Isso fazem 14 anos. E eu digo assim que sou funcionário público, sou servidor público. Funcionário, digamos, o que é funcionário? A pessoa que está sempre em função, sempre em atividade. Esse funcionário, de vez em quando, é visto com um certo preconceito na população, porque não está sempre em movimento, porque poderia fazer mais. E servidor significa a mesma coisa, servidor público. É a pessoa que serve, que presta serviço. E para quem prestar serviços? Para o público, para o povo. Por isso é chamado de funcionário público ou servidor público. E quem é o público? O público é o povo, são as pessoas, são os munícipes. Então eu sou um servidor do povo. Eu sou um servidor não do governo A, não do governo B. Eu sou um servidor do povo. E o que o povo espera de um funcionário público? O povo espera, penso eu, somente uma coisa: que resolva o problema, que resolva os seus problemas. No meu caso, por exemplo, a lâmpada queimada. No caso do médico, a cura da doença, a saúde. No caso do professor, espera que seus filhos aprendam. Por isso, todos temos nossa função, todos temos nosso cargo. Só que muitas vezes não é bem assim que funciona. Não depende só de nós, depende de várias soluções. Dependemos de uma ordem, de um chefe, de um líder, de um secretário. Dependemos de material, dependemos de, enfim, projetos. Dependemos de recursos. Por isso, então, que somos vistos com um certo preconceito de vez em quando, mas não somos nós. Muitas vezes o culpado é o sistema que atrasa, que segura, que freia a máquina, digamos, né? Mas ser funcionário público é uma missão. Como todas as profissões, ter o espírito, ter a vontade de querer resolver os problemas. Aí está então a satisfação de ser funcionário ou de servidor público, pela realização, pela satisfação do nosso trabalho. Eu gosto de ser funcionário público, gosto do serviço que eu faço, gosto de resolver problemas, gosto de ver as pessoas ficando felizes, no meu caso com a lâmpada funcionando, não está mais no escuro. E é para isso que estamos aí, para resolver os problemas. Resolvido o problema, como diz as Escrituras, fizemos apenas a nossa missão. Somos apenas servos funcionários. Hoje estamos dirigindo nossa palavra a todos os servidores públicos de Fagundes Varela que comemoram seu dia em 28 de outubro. Temos certeza que o serviço que executam é nobre para o nosso município. Cada função realizada por vocês, percebemos a responsabilidade e dedicação de várias pessoas que constroem um município melhor. Em cada lugar que passamos, em cada cidadão atendido, podemos perceber que tem a mão de um servidor público. Alunos, pacientes, pedestres, agricultores, turistas, enfim, cidadãos fagundenses e visitantes, colhem os serviços prestados pelos servidores públicos. Cada servidor é importante, cada trabalho executado é de grande valia. Reconhecemos o imenso valor de todos que fazem parte da administração do nosso município. Um município não se administra sozinho, mas com a união de todos. A todos os servidores que trabalham com empenho, honestidade e dedicação, o nosso respeito, homenagem e gratidão. Parabéns a todos e muito obrigada.
Eu queria deixar então um parabéns, um abraço a todos os colegas, servidores públicos, funcionários públicos, que neste dia se sintam realizados com as nossas obras que fizemos para o povo, para o público. Muito obrigado, parabéns a todos nós. A importância do servidor público, quando se fala dessa classe, geralmente o senso comum traz à cabeça os grandes salários, os grandes cargos em Brasília, as situações dos marajás que a gente acompanha, mas temos que lembrar que funcionário público também é o eletricista, também é o servente, também é aquele que faz a sua parte pela manutenção da ordem nas nossas cidades, e é para eles que fica o nosso abraço no dia de hoje. E para encerrar o Expresso Meio-Dia nesse momento, a gente traz as atualizações da dupla Grenal para você. Começando pelo portal Globo Esporte, na página do Internacional, o Inter agora vai iniciar a sua disputa pela Copa do Brasil nas oitavas de final, e após o trauma do ano passado, o Colorado luta pelo bicampeonato com as lições já agregadas. O ano passado o Inter foi vice-campeão, e isso também custou a mudança do comando técnico. E agora o Inter vai a campo aí diante do Atlético Goianiense nessa quarta-feira a partir das 19h em Goiânia para iniciar a corrida nas oitavas de final. E as informações do Grêmio pelo portal Globoesporte.com nessa manhã, à espera da publicação no nome do boletim interno da CBF, Thurim chama a atenção nos testes físicos e mira o sucesso dos gringos no ataque do Grêmio. O argentino pode estrear na quinta-feira, amanhã, contra o Juventude pelas oitavas da Copa do Brasil, e também mira aí o sucesso de outros argentinos que já passaram pelo Grêmio e marcaram gols. Diego Thurim precisa se regularizar e chamou a atenção nos testes físicos pelo excelente desempenho que ele desencadeou aí nos primeiros testes. Então, essas são as principais atualizações dessa manhã. Você está comigo no Expresso Meio-Dia. Eu retorno na noite de hoje com os debates entre os candidatos à Prefeitura de Fagundes Varela. Convidados Dirceu Binda e Nelton Conte. Então, nós estaremos a partir das 21 horas na companhia de Sônia Reginato, mediando mais um debate para as prefeituras das cidades da nossa região. Fagundes Varela, fique conosco que poderá acompanhar o desempenho e a fala dos seus candidatos. Até a noite, eu desejo uma boa tarde para todos vocês e o Expresso Meio-Dia retorna amanhã.